Olá, cético. Hoje vamos falar sobre o deísmo, um pensamento que poucos conhecem, mas que está cada vez se tornando mais popular. Existem muitas pessoas que não se encaixam no teísmo, acreditam na criação do universo, entretanto para elas, os deuses das religiões foram inventados. Contudo não se encaixa no ateísmo também, pois acreditam que os ateus são muito radicais, eles dizem que as religiões são fantasiosas, e que seus deuses foram inventados, por isso não existe Deus nenhum e tudo surgiu ao acaso. E agora? Você não é teísta, mas também não é ateu. Existe a possibilidade de você ser um agnóstico e oscilar entre Deus existir e não existir, mas isso não serve para você, pois acredita que existe uma espécie de Deus criador. Então surgiu o deísmo, que é um meio termo entre o teísmo e ateísmo, onde você concorda 50% de cada um e discorda dos outros 50%. Como assim? O teísta diz que não é possível a vida ter surgido ao acaso, e o deísta concorda. O deísta diz que o ateu está errado quando fala que tudo surgiu ao acaso. Por outro lado, o ateu diz que os deuses foram inventados pela humanidade, e deísta concorda com isso. O deísmo é uma visão de mundo que enfatiza a existência de Deus ou de uma força superior, mas rejeita a ideia de uma revelação divina ou intervenção direta no mundo humano. Os deístas acreditam que a existência de Deus pode ser compreendida por meio da razão e da observação do mundo natural, em vez de depender de escrituras sagradas ou experiências místicas. Os deístas consideram Deus como um criador, um arquiteto do universo, que estabeleceu as leis naturais que regem o funcionamento do mundo. Eles veem a criação como uma evidência da existência de Deus, argumentando que a complexidade e a ordem do universo são sinais de um design inteligente. No entanto, eles não acreditam que Deus esteja ativamente envolvido na vida cotidiana ou nas questões individuais dos seres humanos. Uma das principais críticas dos deístas em relação às religiões tradicionais é a ideia de revelação divina. Eles argumentam que as escrituras sagradas, como a Bíblia, o Alcorão, ou outros textos religiosos, foram escritas por seres humanos, e portanto, são suscetíveis a erros e interpretações subjetivas. Em vez disso, os deístas defendem a ideia de que a verdade deve ser buscada através da razão e da investigação científica. Durante o Iluminismo, um movimento intelectual que se espalhou pela Europa no século XVIII, o deísmo ganhou destaque. Os pensadores iluministas, como Voltaire, Thomas Paine e Thomas Jefferson, foram influentes defensores do deísmo. Eles valorizavam a razão, a ciência e a liberdade individual, e viam o deísmo como uma alternativa às estruturas religiosas tradicionais, que muitas vezes eram consideradas opressivas e dogmáticas. Voltaire, cujo nome real era François-Marie Arouet, nasceu em 1694 e morreu em 1778, foi um filósofo, escritor e figura proeminente do iluminismo francês. Ele é conhecido por suas contribuições em diversos campos, incluindo filosofia, literatura, história e crítica social. Voltaire era um crítico ferrenho da intolerância religiosa e da opressão política. Ele defendia a liberdade de pensamento, a liberdade religiosa e a separação entre Igreja e Estado. Suas obras mais famosas incluem O Cândido e O Tratado sobre a Tolerância. Thomas Paine, nasceu em 1737 e morreu em 1809, foi um pensador político, escritor e ativista dos direitos humanos. Ele nasceu na Inglaterra, mas tornou-se uma figura importante durante a Revolução Americana. Paine é mais conhecido por seus panfletos inflamados, como O Senso Comum e A Crise, que foram amplamente lidos e ajudaram a influenciar a opinião pública em favor da independência americana. Paine também era um defensor dos direitos individuais, da igualdade e da democracia. Ele acreditava em governos representativos e na necessidade de uma constituição escrita. Posteriormente, Paine também foi um defensor ativo dos direitos humanos e do liberalismo político na Europa. Thomas Jefferson, nasceu em 1743 e morreu em 1826, foi um dos pais fundadores dos Estados Unidos e o principal autor da Declaração de Independência dos Estados Unidos. Ele também serviu como terceiro presidente dos Estados Unidos, de 1801 a 1809.
Jefferson era um defensor fervoroso dos direitos individuais, da liberdade religiosa e da democracia. Ele defendia a ideia de um governo limitado, baseado em princípios republicanos, e era um forte defensor da separação entre Igreja e Estado. Jefferson também foi um promotor da expansão territorial dos Estados Unidos, sendo responsável pela aquisição da Louisiana através da compra da Louisiana em 1803. Além disso, ele era um defensor da educação e fundou a Universidade da Virgínia. Esses três indivíduos foram influentes em seus respectivos contextos históricos e desempenharam papéis significativos na defesa dos direitos individuais, da liberdade e da separação entre religião e governo. Suas ideias e obras continuam a ser estudadas e apreciadas até hoje. Uma das principais contribuições dos deístas do Iluminismo foi a defesa da separação entre Igreja e Estado. Eles argumentavam que o governo não deveria favorecer nenhuma religião em particular, e que as crenças religiosas individuais eram uma questão pessoal. Essas ideias tiveram uma influência significativa no desenvolvimento de democracias seculares modernas, que garantem a liberdade de religião e protegem os direitos individuais. É importante notar que o deísmo não é uma religião organizada com rituais, dogmas ou instituições específicas. Em vez disso, é uma visão de mundo filosófica que pode ser adotada por pessoas de diferentes origens religiosas ou culturais. Os deístas podem ter interpretações individuais variadas sobre a natureza de Deus e a existência do divino, mas todos compartilham a crença em um Criador Supremo que estabeleceu as leis naturais do universo. Agnóstico deísta e deísta agnóstico. Segundo a forma como o biólogo Richard Dawkins encara o agnosticismo, onde cada pessoa tem uma percepção de fé, o agnosticismo seria você ser cético, ou você ter dúvida em relação à existência de Deus. Nessa tabela nós temos a forma como as pessoas encaram a sua fé. Teísta forte, eu sei que Deus existe, acredito 100% nele. Teísta de fato, eu posso não saber se Deus existe, mas acredito muito nele. Teísta fraco ou agnóstico teísta, eu posso estar enganado, mas acho que Deus existe. Agnóstico puro, eu não acho nada, se me perguntar se Deus existe, vou ignorar a sua pergunta. Ateu fraco ou agnóstico ateu, eu posso estar enganado, mas eu acho que Deus não existe. Ateu de fato, eu posso não conseguir provar a inexistência de Deus, mas para mim ele não existe. Ateu forte, não é que eu não acredito em Deus, eu sei que ele não existe. Como o deísmo é um meio termo entre o teísmo e o ateísmo, então é só substituir o agnosticismo pelo deísmo e a tabela a seguir fica. Teísta forte. Eu sei que existe um Deus interferente, acredito 100% nele. Teísta de fato. Eu posso não saber se Deus existe, mas acredito muito em um Deus interferente. Agnóstico deísta com tendência ao teísmo. Eu nego que a vida surgiu ao acaso, com certeza ela teve um Criador, porém a minha dúvida é se esse Criador é interferente ou não. Será que existe vida após a morte? Reencarnação? Se nós orarmos, será que esse Deus atende nosso pedido? E a lei da atração, funciona? Deísta puro. Eu nego totalmente que a vida surgiu ao acaso, assim como nego totalmente que esse Criador seja de alguma forma interferente. Após morrermos a vida acaba, assim como de todos os animais, somos apenas o pó das estrelas. Esse negócio de alma é algo criado pelas religiões, isso não existe. Agnóstico deísta com tendência ao ateísmo. Eu nego totalmente a existência de um Criador interferente, na verdade eu tenho cá as minhas dúvidas. Será que existe mesmo um Deus? Será que eu não estou acreditando no Deus das lacunas? Eu acho que existe uma espécie de Deus não interferente, porém não tenho muita certeza disso. Ateu de fato. Para mim, a probabilidade de existir qualquer espécie de Deus é muito baixa. Ateu forte. Não é que eu não acredito em Deus, eu sei que não existe. Essa tabela foi adaptada por mim, pois existe deístas que pensam dessa forma mesmo, porém podem me criticar por criar algo assim, pois muitos criticam o agnosticismo propagado pelo biólogo Richard Dawkins. Se você concorda com esse modelo adaptado do que é agnosticismo deísta,
põe nos comentários. Por exemplo, eu sou agnóstico deísta e me considero um deísta com tendência mais ao teísmo, ou eu sou agnóstico deísta e me considero mais um deísta com tendência ao ateísmo. É importante para mim saber o seu feedback. A outra forma de explicar o agnóstico deísta, que é mais conhecido como deísta agnóstico, é bem mais simples. A pessoa é deísta porque acredita em um Deus impessoal, criador, não intervencionista, e é agnóstica porque não sabe ou não pode provar que esse Deus existe. Nesse caso, com essa forma de interpretar o agnosticismo, todos deístas na verdade são deístas agnósticos, porque ninguém sabe ou consegue provar que Deus existe. Ou até podemos ir além, todas as pessoas do planeta são agnósticas, seja ela teísta ou ateísta. Portanto, se você se identifica apenas como agnóstico, saiba que agnóstico significa a pessoa não pode provar ou não sabe que Deus existe. Contudo, não esqueça que tem outras formas de interpretar o agnosticismo. Eu convido você a ver o vídeo falando sobre gnose e o outro vídeo falando sobre o que é agnosticismo. Se gostou do conteúdo e quer me incentivar a criar mais vídeos, me dê um gostei, e compartilhe para debater com outras pessoas, e ver o que elas acham. Nós vemos no próximo vídeo.